neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Bendito Salvador. 1000 vezes 1000 louvores rendamos a Jesus, que da mais alta glória desceu até a cruz. Por sua imensa graça, por seu insigne amor, por todos seja sempre louvado Salvador. 1000 vezes sim, 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou. Bendito Salvador. Eis ao redor do trono do Redentor Jesus, milhares de milhares em refulgente luz, com reverência adoram o grande Salvador, e ao bom Cordeiro rendem as honras e o louvor. Ó, vinde agora todos também a celebrar as glórias sempiternas do Redentor sem par, com vozes de vitória seu nome proclamai. 1000 vezes 1000 louvores a Cristo tributai. 1000 vezes sim, 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou. Bendito Salvador.
porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, verso 15. Ouvintes, aceitando, reconhecendo que árvore na Bíblia Sagrada se trata de pessoa, então nós já constatamos que a árvore da vida é o Senhor Jesus Cristo. E a árvore da ciência do bem e do mal, que é também uma pessoa, é o ser maligno, que estava lado a lado em meio do jardim. E vamos lembrar que em Ezequiel, capítulo 28, verso 13, a Bíblia diz que Satanás estava no Éden, jardim de Deus. Então, isto nos traz a verdadeira revelação da semente da serpente. Aqui está o que verdadeiramente sucedeu no jardim do Éden. E a palavra diz que Eva foi enganada. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 1. E Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 11, que temia que como Eva foi enganada, e depois ele disse que o marido é a cabeça da mulher, e não permite que a mulher ensine, porque Eva sendo enganada, diz o apóstolo São Paulo, Eva sendo enganada. Então, se Eva foi enganada pela serpente, o maior risco que a igreja poderia enfrentar, sofrer durante todas as suas eras aqui na terra, seria o engano da mesma serpente. E foi justamente isto que aconteceu. Porque se houvesse somente um cristianismo verdadeiro, então não haveria possibilidade de haver engano. Mas a serpente tratou de criar um falso cristianismo, para que então, através desse falso cristianismo, viesse o engano. A serpente pudesse trabalhar adorando a Deus, servindo a Deus, falando boas coisas e até pregando contra o pecado. Agora vejam a quem Caim estava adorando. Era o diabo? Não. E quem criou as coisas que Caim, através das quais ele enfeitou o seu altar? Foi o diabo? Não. Foi Deus quem criou. As verduras, os legumes, as frutas. Aquilo que ele, Caim, ofereceu a Deus, foi o próprio Deus quem deu. Mas por que então o culto de Caim não foi aceito? Você sabe que a fé que Abraão tinha foi o próprio Deus quem lhe deu. Mas depois, diz a palavra, que Abraão teve que receber um sinal. Isto é, Abraão recebeu um sinal de Deus. Que Deus houvera aceitado a fé que ele próprio deu a Abraão. Quando Abraão ofereceu a Deus a sua fé, que veio do próprio Deus, então Deus deu um sinal para Abraão que aceitou aquela fé. E o sinal foi a circuncisão, que aponta para o batismo do Espírito Santo. O sinal para o crente hoje
é o Espírito Santo em sua vida. Somente através do Espírito Santo Deus aceita a nossa fé. Por isso muitos expulsam demônios, fazem maravilhas, mas não são reconhecidos por Deus. Esta fé tem que ser aceita por Deus, como o culto de Caim deveria ser aceito por Deus. Abel ofereceu também pela mesma forma uma criatura de Deus. E quem deu o sacrifício para Abel foi o próprio Deus. E Deus aceitou o culto de Abel, mas não aceitou o culto de Caim. Sendo que ele próprio deu as mesmas coisas, tanto para Caim como para Abel. Aceitou o de Abel e não aceitou o de Caim. Você vai perguntar para ele por quê que ele não aceitou o de Caim. Seria o mesmo que você perguntar por que ele aborreceu Esaú e amou Jacó desde o ventre. Isso deve mostrar para você, para nós nesse instante, que de fato há uma semente na terra a qual Deus aborrece. Embora o Senhor Deus mande chuva e sol sobre ela também. Você não precisa plantar essa erva daninha, você não precisa plantar o joio, mas o trigo você precisa plantar e cultivar e limpar. Isto quer dizer que a semente de Deus é rara, é muito menor, e exige cuidado, exige doutrina, exige disciplina. Essa vara que está ligada na verdadeira videira, ela tem que ser limpa para que dê mais fruto. Agora, a serpente era uma besta, semelhante ao ser humano. Estava lá no Éden. Ezequiel disse que ele estava no Éden. Era, portanto, esta árvore, esta pessoa, da ciência do bem e do mal, porque se não fizesse bem, ele não enganaria. Então ele tem que fazer bem para poder enganar. E esse ser estava ali, semelhante ao ser humano. Porém, era simplesmente um animal. Mas podia raciocinar e podia falar. Era uma criatura ereta, linda por sinal, astuta. E você vê em Gênesis 3 que a serpente podia falar. Então a serpente disse à mulher, isso não é alegoria, não. Isso é como aconteceu. A Bíblia está dizendo o que aconteceu. Então a serpente disse, quer dizer, a serpente falou com a mulher. Satanás realizou a sua primeira sessão ali no Éden, encarnando na serpente, usando suas faculdades para falar com Eva. Porque o diabo não tem poder criativo. Deus pôde criar um óvulo fertilizado e trazê-lo ao ventre de uma virgem chamada Maria. Independente de concurso humano, de sensação, de sexo, de coisas assim. Mas Satanás nunca pode fazer isso. Ele tem que usar as leis de Deus, por isso Eva disse que alcançou do Senhor, porque a lei quem criou foi o Senhor. A lei da concepção. Então está aqui um tipo muito lindo, muito perfeito entre o chimpanzé e o homem, com faculdades inclusive de raciocínio e para falar. A ciência tem quebrado a cabeça há muito tempo com esta origem. Mas ela foi extinta. Ela foi completamente modificada. Desde que a sentença de Deus pesou sobre a serpente, então ela arrasta o seu ventre no pó da terra. Agora, ela era antes tão semelhante ao ser humano que sua semente se uniu com a da mulher e fez com que ela concebesse.
Ah, você agora está diante de um desafio. Aqui está uma luz que deve te derrubar do cavalo, chocar com seus pensamentos e trazer você a um nível de fé bem mais alto. Isso só através do amor de Deus, que excede entendimento. Excede todo entendimento. Mas basta você pensar assim: como Deus poderia trazer uma semente original, através de sua criação original, que foi Adão, que seria um assassino? Como? Essa semente não podia vir da criação original de Deus. Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. Como você pode pensar em um ser humano se lançar contra outro ser humano com uma faca, dando-lhe facadas, porretadas na cabeça, dando-lhe tiro, tirando aquela vida, ao invés de fazer tudo para salvar aquela vida? Mata a sangue frio. De onde podia vir aquela semente que assassinou Abel, o primeiro homicídio na terra? Viria da criação original de Deus? Não, absolutamente não. Você não pode aceitar isso contra esse Deus no qual você crê, o qual você respeita, o qual você ama e adora. Você não pode aceitar uma afronta desta contra esse Deus que tanto te ama, o qual você também o ama, porque primeiramente ele te amou. Uma criação original de Deus nunca poderia ser um assassino. Uma criação original de Deus nunca poderia ceder-se à prostituição, a outro ser. Oh, mas Eva não foi uma criação original de Deus? Não. A mulher é um subproduto do homem. Por isso a Bíblia não aceita a mulher como cabeça. A Bíblia nunca mostra uma mulher pregadora. Ah, mas Maria saiu gritando, a mulher samaritana. A mulher aponta para a igreja. O homem para a palavra. Você não encontra isso. Deus não fez aqui Adão e soprou sobre Adão e lhe deu vida, depois fez aqui Eva e soprou sobre Eva e lhe deu vida. Não. Ele adormeceu Adão e tirou Eva de Adão. Um subproduto do homem. Por isso ela não foi feita para mandar no homem, para dirigir homens. Isso choca com quem chocar, mas é a verdade. A semente da serpente vai irar-se contra isto, como Caim irou-se contra Abel. Mas é a grande verdade à luz da palavra. Ela é um subproduto do homem. Ela não é uma criação original de Deus. Leiam Gênesis capítulo 5 e veja que Deus fez Adão macho e fêmea e tirou depois esta parte feminina de Adão. Por isso o homem tem que ser homem, macho, não meio homem, meia mulher. E a mulher deve ser feminina, não meia mulher, meio homem. Vestir-se como mulher, portar-se como mulher, e o homem vestir-se como homem e portar-se como homem. Esta é a grande verdade. Nós estamos vivendo a era híbrida, a era misturada. Nós precisamos de um evangelho à luz da palavra, que desmascare a Satanás e mostre a coisa lá do princípio, lá onde está a raiz. Nós precisamos de homens que tenham amor de se expor pelo povo, mostrando a origem do mal. E aqui está a origem, senhores ouvintes. Se eu não puder vos falar amanhã, vocês já ouviram hoje. Aqui está a origem. É a semente da serpente, tão religiosa como ela está nesse século, tão boazinha, tão mansa, enganando, procurando enganar, se possível, os escolhidos. Ela é religiosa, mas ela mata.
ela matou, ela sangrou, ela derramou enxurrada de sangue na chamada Santa Inquisição. 60 milhões de cristãos somente sob o poder de um domínio religioso diabólico, cainita. Sede de sangue, ela tem sede de sangue. Caim tinha sede de sangue. Caim não amaldiçoou a Deus. Caim não revoltou-se contra Deus. Caim foi contra o Filho de Deus, contra a semente original. Eva diz no capítulo 4, agradecendo a Deus, que lhe foi dado outra semente no lugar de Abel. Foi-lhe dado outra semente no lugar de Abel. Amados, foi-nos dado uma outra semente. Esta semente é Jesus Cristo. A sua semente, a semente da mulher que esmagaria a cabeça da semente da serpente. Esta, por sua vez, lhe feriria o calcanhar. Ora, aqui está o valor de você ser um filho de Deus, uma filha de Deus, viver, andar, pensar, crer como um filho de Deus e oferecer um culto que combine com a revelação, que combine com o plano de Deus. Você não pode oferecer um culto a 3 pessoas. Isso é um culto caimita. Você tem que ter luz. Se você tem luz, você nunca oferecerá um culto a 3 pessoas. Isso é idolatria. Você tem feito uma imagem, 2 imagens, 3 imagens. Não farás para ti imagem de escultura alguma, nem do que está em cima nos céus, nem embaixo na terra. Você não pode, tendo luz, oferecer culto a 3 pessoas. Você cultua a Deus. Mas se você acha que Deus são 3 pessoas, a quem você ora? A quem você adora? A 3 pessoas? Somente ao Senhor Deus adorarás. Fique somente com isto. Essa luz que você tem não lhe permitirá um culto como o de Caim. Essa luz que você tem, se ela vem do Espírito Santo de Deus, se você tem dado ouvido o que o Espírito está dizendo às igrejas, ela não te permitirá oferecer um culto caimita. Belo, bonito, suntuoso, grandes catedrais, grandes fortunas aplicadas. Mas ela não, essa revelação não te deixará enganar-se com isso. Com o altar de Caim, belo, bonito, coração exigente, vaidoso. Deve-se oferecer o melhor para Deus. E mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro. Não! O coração do Filho de Deus vai para um culto simples, horrendo na verdade, sangrento, um cordeiro trêmulo, sangrento, mas é o culto que combina perfeitamente com a expiação dos nossos pecados e que nos condiciona diante de Deus. É o culto pela revelação divina. Isso só vem à semente original. Esta revelação não é para quem quer, não é para quem corre, mas é para quem Deus chama, é para a semente de Deus, é para a semente sobre a qual veio a luz do Espírito Santo. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio
e este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernacolodaFéBrasilia.org.br, repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos, tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Bem junto ao coração de Deus há um lugar de paz. Não entra ali tristeza e dor, nem tentação falaz. Jesus, em quem confio, é para mim os seus caminhos sempre aberto ao coração de Deus. Bem junto ao coração de Deus há um lugar de luz que nasce boa está a lutar dos braços de uma cruz. Jesus, Cordeiro Santo, guarda os remidos seus, felizes achegados ao coração de Deus. Bem junto ao coração de Deus há um lugar de amor que toda a culpa vem cobrir ao pobre pecador. Ó coração, aos penares teus, com Cristo estando juntos,
Antes de que Adão conhecesse carnalmente a Eva, a serpente já a havia conhecido. E o que nasceu desse ato foi Caim. Caim foi gerado do maligno. Caim era do maligno. Vejamos o que São João disse pelo Espírito Santo a respeito de Caim. 1 João capítulo 3, versículo 12. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. Agora, ouvintes amados, nós não estamos aqui para defendermos um ponto de vista particular, mas estamos para analisarmos juntos a palavra de Deus sob a revelação do dia, sob a luz da palavra, sob a luz do Espírito Santo, para assim sermos edificados em Cristo. Ninguém cuide que o conhecimento de uma coisa como esta seja menos importante do que a salvação. Ninguém pense que o conhecimento, a revelação da semente da serpente, dessa doutrina tremenda na Bíblia Sagrada, não seja muito maior do que a cura de um câncer. Isto não pode ser discutido, porque você pode ter fraquezas. Você pode hoje irar e não deixar o sol se pôr com você irado, se pôr sob a sua ira. Não. Você pode, naturalmente, errar de uma maneira ou de outra. Mas se você crê de uma maneira errada, isto te levará a cultuar de uma maneira errada e permanecer neste culto rejeitado por Deus, porque foi justamente o que aconteceu com Caim. Então a perdição de Caim, o ódio religioso de Caim, a sua condenação não foi porque ele ficou um dia nervoso, porque ele praticou uma coisa que ele não devia praticar, no sentido social, assim, humano, mas foi por causa do seu culto sem revelação, que a semente que estava nele passou a odiar o seu irmão. Você já notou, ouvinte, de acordo com o conhecimento da história da igreja, que o ódio religioso é pior do que todos os outros? O ódio religioso é pior do que todos os demais. Isto é, quando o ódio é causado por causa da religião. É um contraste. Desde que é religioso, então não deveria ter ódio a ponto de matar. Mas é isto que os caimitas têm feito durante todas as eras. Justamente a mesma coisa. E Jesus disse que como o pai deles faz, eles também estariam fazendo. Eles estavam fazendo. Vós sois como o vosso pai, que é homicida desde o princípio. Então Caim foi gerado do maligno. Em 1 João, capítulo 3, versículo 12. O Espírito Santo em João não podia, em lugar algum, chamar Adão de o maligno. Não, quando a Bíblia diz que Adão era de Deus. Lucas 3, versículo 38. E Cainã de Enos, e Enos de Sete,
e Sete de Adão e Adão de Deus. Agora você vê que na genealogia de Adão não se consta Caim. Você pega a genealogia de Adão e vê se consta Caim. Não. Sete foi dado no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Assim está escrito. E Eva disse: Deus me deu outra semente. Você não encontra Caim na genealogia de Adão. Deveria encontrá-lo. Como você tem um filho que não se encontra em sua genealogia? O que seria isto? Quem pode anular uma filiação? Ninguém. Ainda que você não registrasse aquele menino, ele, de todas as formas, por um teste de sangue, continuaria sendo seu filho. E no fundo, ele saberia que é seu filho e que você é seu pai. Você sabe que você é pai de seu filho. Agora, isto não aconteceu com Caim. Mas alguém pode perguntar: mas quantas pessoas já fizeram tantos males e já creram em doutrinas erradas sem a revelação e hoje são salvas, redimidas e postas no corpo de Cristo? Está muito bem. Não resta dúvida. Estamos de acordo. Mas esta semente apodreceu. Houve morte. Por isso Jesus disse a Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 3, ele diz de uma maneira clara: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Que nos gerou de novo. Necessário é nascer de novo. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando se trata de uma alma predestinada pelo Senhor, esse processo acontece. Mas quando não se trata de uma alma predestinada, isto nunca acontece. Aquela pessoa nunca nasce de novo, para então ser cheia do Espírito Santo, para então ser batizada com o Espírito Santo. É um processo natural no nascimento do Filho de Deus. É justificação pela fé, santificação e novo nascimento, para então ele ser cheio do Espírito Santo. É necessário, então, que seja justificado, santificado e tenha passado pelo novo nascimento, para então ser cheio do Espírito Santo. Aí então essa pessoa vem mostrar o caráter de Cristo. Mas foi justamente numa hora de teste doutrinário. Foi justamente através do culto que Deus testou a semente que estava em Caim e a que estava em Abel. Deus está olhando isto hoje ainda. Deus está assistindo todos os cultos. Deus está vendo a todos. Mas aí está o teste. A sua vida é um culto, na verdade. Mas tem uma coisa: você cultua
dentro de uma linha de pensamento, você cultua a Deus de uma forma como você tem crido. E você teria que pensar, por exemplo, em 3 pessoas para adorar essas 3 pessoas. Você não pode, se você crê que Deus são 3 pessoas distintas, orar, cultuar, pensando só em Jesus, com a sua mente voltada só para Cristo. Você tem que pensar nas 3 pessoas. Mas eu pergunto, isso calharia? Isso combinaria com o resto das Escrituras? Não. Não combinaria com a revelação de Deus. Então, às vezes, uma pessoa é mais fraca do que a outra, mas crê de uma maneira correta, cultua de uma maneira correta. A coisa que mais abomina a Deus não é propriamente a sua fraqueza como homem, a sua fraqueza como mulher, porque é na fraqueza que a força de Jesus Cristo se aperfeiçoa. Mas é você dizer que está servindo a Deus contra a sua palavra, admitindo uma maneira errada em relação a Deus, e achar que Deus é obrigado a ser como você pensa. Isto é falsificar a palavra. Isto é abominável diante do Senhor. E isso leva as pessoas a mostrarem o caráter que tem. Caim foi, em caráter, igual ao seu pai. Justamente igualzinho ao seu pai. E que trouxe o seu pai? Morte, um assassino. Adão nunca houvera matado. Seu desafio atrevido para Deus quando foi confrontado com o Todo-Poderoso, segundo Gênesis capítulo 4, versículo 5, versículo 9, versículo 13 e 14, mostra que tem características completamente anti-humanas e parece mesmo exceder qualquer relato registrado nas Escrituras quanto a uma confrontação de Satanás contra Deus. O que diz a Bíblia? Mas para Caim e para a sua oferta não atentou Deus. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Nunca Caim poderia irar-se. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador de meu irmão? Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Note a maneira exata em que o registro de Deus promulga os nascimentos de Caim, Abel e Sete. Você lendo em Gênesis, capítulo 3, capítulo 4, você vai encontrar isto aí. Você vai encontrar como nasceu Caim, como nasceu Abel, como nasceu Sete. No capítulo 4 você encontra. Agora, você vai encontrar nas mesmas Escrituras a reação de Deus através do Filho original. E vai encontrar a reação de Satanás. Isto quer dizer, a expressão do caráter do Pai através do Filho. Jesus expressou o caráter do Pai, os pensamentos do Pai. Por isso que quando Adão conheceu a Eva, ela já estava com a semente da serpente dentro de si. O que aconteceu? Justamente o contrário com Maria. Quando José a conheceu, ela já estava com a semente do Espírito Santo,
com a semente que esmagaria a cabeça da serpente. Aquela era a semente da mulher, e não a semente da serpente. A semente da serpente desse Deus, que é a tua semente, falando com a serpente, a tua semente lhe ferirá o calcanhar. E foi justamente a semente do Satanás que feriu o calcanhar de Jesus Cristo. Foi justamente a semente do diabo que crucificou a Cristo. O próprio Jesus Cristo identificou aqueles homens, aqueles líderes, como filhos do diabo, como serpentes, como raça de víboras. E não tem sido outros. Não tem sido outros. Não tem sido outra semente que tem crucificado a Cristo novamente, que tem sangrado a palavra, que tem pervertido o Evangelho, que tem feito do Evangelho um meio de comércio, que tem feito do Evangelho retalhos, como retalhar os vestidos de Cristo, cada um com um pedaço por um lado. Mas aqui está de pé a recomendação e a condição única para que possamos expressar o caráter de Deus: nascer de novo. Nascer de novo, morrendo tudo que herdamos da vã maneira de viver dos nossos pais. Tendo então o quê? Um resgate real, evidente, verdadeiro, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Resgate tal que sem o qual jamais expressaremos o caráter do nosso Pai, daquele que nos gerou de novo, daquele que nos levou a nascer de novo, daquele que fez dessa velha criatura uma nova criatura, e as coisas velhas se passaram, aquele que pegou este homem que fazia a vontade dos pensamentos e fez dele agora seu servo, seu filho, e agora expressa o seu caráter através dele. Expressa o caráter de Cristo através desta mulher que tem passado pelo processo vivo de um novo nascimento, sendo gerados de novo pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. E o que deve ter acontecido, ou pelo menos estar acontecendo com você nesse instante, deixando cair por todos os lados tudo quanto é doutrina errada, tudo quanto é interpretação da serpente. Você vê que a serpente interpretou a palavra de Deus para Eva e com isso levou ao precipício. Mas agora você é nova criatura. Você nasceu de novo e se enche agora do Espírito Santo, que lhe dá uma fé genuína na palavra de Deus. Por isso você terá então também um culto genuíno, verdadeiro, de acordo com o de Abel. Um rico de noite chegou a Jesus, a fim de saber o caminho da luz. O mestre bem claro lhe fez entender: importa renascer, importa renascer. Ouvintes, há uma diferença na comparação que fizemos entre Maria e Eva. Quando Adão conheceu a Eva carnalmente, Eva já tinha dentro de si a semente da serpente. Quando José conheceu a Maria, ela, Maria, já havia dado à luz ao Filho de Deus, a semente de Deus, a semente divina. O Filho unigênito do Pai já havia se manifestado. Mateus capítulo 1, versículo 25. Mas o importante do assunto é que Deus não reconhece o crente que, antes de tudo, não conceba a sua semente, a sua palavra viva. Ele não reconhece aquela igreja que não tem passado pelo novo nascimento,
pelo batismo do Espírito Santo. Está em tempo, está na hora. Arrependam-se todos, convertam-se à palavra original, em nome de Jesus Cristo. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sando Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sando Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não percam. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Jesus.